Livro de Ageu, capítulo 2, Antigo Testamento. Glória a Deus. Diga: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você que está nos visitando, muito obrigado, tá bom? Pela sua presença aqui nessa noite juntamente conosco. Livro de Ageu, capítulo 2, versículo 19. Eu vou ler uma vez, depois os irmãos vão ler uma outra vez juntos. Tá bom? Acompanhe primeiro na sua Bíblia, depois a gente lê no telão, porque fica melhor. A minha versão diz assim: já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos. Mas deste dia em diante, a partir de hoje, vos abençoarei. Quem pode dizer amém? Amém. Vamos ler juntos agora? Vamos ler na tela que fica melhor, no telão? Vamos lá, 1, 2, 3. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos. Mas deste dia vos abençoarei. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos. Mas de hoje em diante, diga, de hoje em diante, vos abençoarei como nunca. Você pode dizer isso para uma pessoa a próxima a você? Diga: a partir de hoje, Deus vai te abençoar muito mais. Fale mais uma vez para ver se ela acredita mesmo e glorifica o Senhor. A partir de hoje, Deus vai te abençoar muito. De Bíblia aberta ainda, tem o versículo 12, onde eu quero orar com os irmãos. Versículo 12 do capítulo 1 agora. Só tem 2 capítulos, nós lemos o 19 do capítulo 2. E agora nós vamos ler o versículo 12. Que diz assim: então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, os quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. No hebraico, essa expressão significa que o governador, o sumo sacerdote e todo o povo foram abençoados por Deus, porque Deus abriu o entendimento deles. Diga: abrir o entendimento. Após eles ouvirem a palavra de Deus, eles tiveram um nível de quebrantamento e Deus abriu o entendimento. Eu quero começar convidando você para fazer esta oração, fechando os olhos e dizendo: Senhor, abre meu entendimento nesta noite, abre a minha compreensão, me faz ver coisas que eu não tenho visto, perceber coisas que eu não tenho percebido, Senhor. Me mostra o que o Senhor quer que eu veja. Aleluia. Faça essa oração do fundo do seu coração, com toda a sua sinceridade. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Antes do a partir de hoje te abençoarei como nunca, teve essa resposta deles e essa ação de Deus. Aleluia. Senhor, abre o nosso entendimento. Assim oramos em nome de Jesus. Irmãos, profeta Ageu foi um homem que foi levantado por Deus muito rápido. O tempo dele foi de 4 a 5 meses só. Ele aparece e desaparece. Ele aparece, faz o que Deus está mandando fazer e vai embora. Você sabe que o povo de Deus ficou 70 anos no cativeiro babilônico. Quantos anos? 70 anos. E nesses 70 anos, Deus levantou muitos profetas antes do cativeiro. Jeremias, e vai embora. Durante o cativeiro, Deus levantou 2 profetas, Ezequiel e Daniel. Quando eles estavam lá na Babilônia, cativos, sofrendo, Deus levantou esses 2 profetas lá, e eles profetizaram lá.
Agora, depois do cativeiro, depois dos 70 anos, quando eles chegaram na terra prometida para reconstruir a terra, Deus levanta Ageu, Zacarias e Malaquias. E Ageu é o primeiro profeta pós-exílio, o primeiro. Agora escute bem, no capítulo 1, se você tiver com a Bíblia aberta, você sabe que a gente às vezes lê muito, então venha comigo no capítulo 1. Havia um silêncio profético. Deus não falava há muitos anos. Eles já estavam na terra deles. Todos os judeus que estavam na Babilônia, que quiseram regressar a Israel, foi permitido. Só não veio quem já tinha família constituída na Babilônia, quem tinha empresa, quem tinha negócio, o filho estava na faculdade, estava trabalhando. Esses judeus disseram: eu não quero não, eu vou dar uma contribuição para vocês que vão voltar para Jerusalém para reconstruir a cidade, o templo, mas eu vou ficar aqui. E veio muitos judeus, voltaram para Jerusalém na tarefa de reconstruir a cidade, reconstruir as muralhas, reconstruir o templo. Mas nesse período Deus não fala. Deus não falou, ficou muito tempo em silêncio de Deus. E de repente, o versículo 1 diz assim: no primeiro ano do rei Dário, no 6º mês, o mês de setembro para nós, no primeiro dia do mês, primeiro dia, o ano lá é lunar, então era o dia da lua cheia. No 1º de setembro, dia de culto, dia de lua cheia, início do mês, era dia de adoração. Era dia de quê? Veio, olha o texto, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta do profeta Ageu, ao governador Zorobabel e a Josué, o sumo sacerdote, dizendo: veja, irmãos, depois de um tempo profético, Deus fala com o povo no dia da adoração. Quem está entendendo? Quem já pegou? É no momento de culto, de adoração, de intimidade, onde Deus é o ambiente propício para Deus falar. Tem gente que quer ouvir Deus de qualquer jeito. Muitas vezes, na maioria das vezes, Deus não fala de qualquer jeito. Quando procuraram o profeta, ele falou assim: traga-me um tangedor, traga-me um músico para ele preparar o ambiente. Toque, meu filho, adore a Deus. E o músico tocou, adorou a Deus, e diz a Bíblia que depois ele percebeu e disse: assim diz o Senhor. Mas teve um processo. E se você for olhar as experiências sobrenaturais, por exemplo, Salomão, o que aconteceu com a Salomão, só nosso Deus pode fazer, Marcos. Deus chega para Salomão e fala: pede o que você quer que eu te faça, eu te farei. Só Deus pode fazer isso, qualquer coisa. E aí Salomão pede, você já sabe. Mas o fato aqui que eu quero destacar não é o que Salomão pede, é essa ação de Deus, onde Deus chega e fala: pede o que quiser. Foi em resposta a um tempo de culto, de adoração. Salomão estava adorando, Salomão estava prestando culto, Salomão estava honrando a Deus. E aí, naquele mover de adoração, de consagração do templo, Deus se manifesta de noite, na hora que ele estava até descansando, e fala com ele: o que você quer? No livro de Ageu, depois do silêncio profético, da voz de Deus não se ouvir, irmãos, quando Deus não fala, sabe o que acontece? O homem começa a inventar coisas, doutrinas, rudimentos humanos. O homem começa com coisas que parecem espirituais, mas só são peso sobre a igreja, sobre a nossa vida. E até hoje você vê muita doutrina de homem nas igrejas, e nós temos orado da Igreja Batista: Senhor, o que é do homem vai tirando. Nós não ligamos ainda que seja uma tradição, ainda que estudamos no seminário e tudo, não queremos. Nós queremos o que é o cristalino, profundo mover do Espírito. Quem está entendendo, diga aleluia. Você sabe, irmãos, que quando o povo saiu da Babilônia e veio, a maioria que veio para reconstruir o templo e a cidade foi os sacerdotes. E eles vieram para construir uma nação, vamos dizer, sacerdotal, um povo bem consagrado. Só que quando eles chegaram na terra, eles viram que a coisa era muito difícil.
Eles vieram todos empolgados, motivados, e quando eles chegaram, a cidade estava queimada, o templo destruído, e o chão era mais duro do que cimento para se cavar, e precisava de muito recurso. E aí eles começaram a desanimar da obra, começaram a desanimar, e cada um foi cuidar da sua vida. Aqueles sacerdotes que vieram, abandonaram a obra e foram cuidar da vida. Não tinha recurso, tinha pessoas, o texto diz, no capítulo 1, no capítulo 2, que tinham vivido na época de Salomão, quando tinham o templo todo por dentro praticamente, revestido de ouro. Algumas pessoas estavam vivas, e quando eles viram a dificuldade de reconstruir, esses que estavam vivos lá atrás, começaram a tecer comentários e desanimar o povo. É aquela pessoa que entra na sua equipe e começa a falar o que ele tinha, e como era feito antes, era melhor do que o que está se fazendo hoje. Essas pessoas, elas não só estão prestando um péssimo serviço, como esse tipo de comentário atrapalha tudo na obra de Deus. A banda que eu tinha era melhor, o pregador que nós tínhamos era melhor, o câmera que nós tínhamos era melhor, aquele sonoplasta de antigamente era melhor, e tudo era melhor. E sabe o que acontece com essa pessoa? Essa pessoa vive no passado, irmãos, e o mundo está girando. Sabe, o melhor é o que você tem, o melhor é onde Deus te colocou hoje, essa igreja. O melhor é a sua família, porque tem gente que acha sempre que a grama do outro é mais verde do que a sua, e às vezes é mesmo, mas é para ele, não é para você. Para você é o que Deus te deu, é esse homem, é essa mulher aí, meu irmão, é essa família, e é ela que Deus quer que você glorifique o nome dele. Quem está entendendo? Havia um povo que tinha visto a glória do templo e começava, não, aquele que era bonito, aquilo que era maravilhoso, e essa desmotivação incendiou no meio do povo. Uma coisa interna. Você espera perseguição de fora, mas não interno, mas tem. O normal é vir de fora, a oposição de Satanás, mas eu acho que a oposição de dentro é mais dura ainda. O homem quer um projeto e a mulher quer outro, e os dois não combinam. Oposição de dentro, é muito provável que não dê certo. O homem e a mulher têm que estar unidos. É uma dos relacionamentos mais profundos da Bíblia. É o relacionamento do casamento do homem e da mulher. É o único relacionamento que Deus diz assim que é uma só carne. O novo nascimento é profundo e tremendo. Quando nós aceitamos a Jesus, a vida, o grego é zoe, a vida de Deus, o zoe de Deus, entra em você. Você passa a ter espiritualmente uma nova natureza. Jesus disse em João a Nicodemos, um líder religioso, que entendia mais do que todo mundo das coisas espirituais, segundo a tradição, mas não entendia nada do Espírito. Entendia de religião, é diferente. E eu não quero religião. Religião mata, persegue, discrimina, não ama. Só ama se você for daqui, se você pertencer a esse reino, a essa congregação. Senão, nem a paz do Senhor eu te dou. Isso é religião. Evangelho ama, acolhe, mostra o caminho. E o caminho que o Evangelho mostra muda a nossa vida. Porque evangelho que não muda a vida é falso. Se o seu evangelho não está te mudando, e o processo de mudança na igreja, eu disse hoje de manhã, vou repetir, na nossa vida é interno, e o primeiro a notar somos nós mesmos. As pessoas à nossa volta notam depois a sua mudança, é disso que eu estou falando. Mas você começa a falar assim, meu Deus, eu estou diferente,
Porque eu estou fazendo uma coisa que se fosse antes eu faria diferente. Quem está entendendo, diga aleluia. A questão do novo nascimento é profundo. Jesus disse a Nicodemos: se você não nascer de novo no grego é nascer do alto. João 3. É nascer do alto, é nascer de cima, é nascer do Espírito, é nascer da palavra, é nascer por Jesus. Ele disse: se você não nascer de novo, você não entra no reino de Deus. Eu vou aprofundar mais um pouquinho. Eu estou dizendo que quando a pessoa não tem paciência para a Bíblia, não tem paciência para cultos, para as reuniões solenes, provavelmente ele não nasceu de novo. Porque quem nasce de novo tem sede da palavra, tem sede da oração. Pode estar até fraco, mas ele fala: eu preciso melhorar, Senhor, tem misericórdia de mim. Quem está entendendo, diga aleluia. Novo nascimento é profundo, o casamento é profundo. E o nosso Deus também é. E Ele vem com voz profética no primeiro dia do mês, diz o versículo 1, e se manifesta no meio do povo. Imagine, irmãos, eu vou voltar um pouquinho. Quando os judeus saíram, os sacerdotes foram para Jerusalém, vamos construir. Foi muito difícil, pararam a construção. Ficaram 15 a 16 anos a construção parada, fizeram a base, mas não levantaram as paredes, não fizeram da casa de Deus. Essa era a queixa de Deus. Se você ler o capítulo 1, você vai ver, essa era a reclamação do próprio Deus. Vocês cuidam das suas coisas, mas não cuidam das minhas. Olha Deus falando. Sabe o que aconteceu? Quando falta o Espírito, nasce a religião, nasce as coisas de homem. Quando falta o Espírito, ele começa a dizer que eu, que sou pastor, sou melhor do que você. E aí me dá uma indumentária, aí me dá um turbante, e aí me põe em cima de um tablado, e aí eu olho para você de cima para baixo. Isso tudo é psicológico. Eu estou aqui porque nosso tempo também não é preparado. A Bíblia fala de bema, que é uma plataforma, a gente diz púlpito, não é que é errado, mas o que é errado é o conceito do coração. Mas em Deus todo mundo é igual. Nós somos uma geração de sacerdotes, nós somos representantes de Jesus. Nós olhamos, entende, nos olhos. Eu sou pastor, mas aquele ali é profeta, aquele outro é mestre, aquele outro lá é evangelista, aquele outro lá, entendeu? E aí eles voltaram, a obra foi difícil, eles pararam e eles não se helenizaram ainda, mas começaram a criar dogmas. Surgiu os samaritanos, e os samaritanos era uma turma judeu misto. Os samaritanos, lembra de Jesus lá com a mulher samaritana, muitos anos depois? Mas eles se formaram agora. Nesses anos, os samaritanos começou o judeu casar com pessoa que não tinha a mesma fé, no mesmo credo, e eles abandonaram a fé ortodoxa, eles abraçaram uma fé mística, sincrética, não tinha aquela fé pura, e começaram com um monte de coisa. E esses mesmos samaritanos foram perseguidores ferrenhos de Neemias, de Zorobabel, de Esdras, de todos que vieram para reconstruir. Porque quando o povo voltou para reconstruir, esse povo estava lá. Lembra desses camaradas? Tobias, Gesem, Sambalá, essa turma, eles moravam lá, Emir, moravam na terra, eram homens ricos, não queriam liberar o poder, não queriam o bem do povo. Isso é velho, irmãos, está na Bíblia, é só ler. Eles chegaram, vamos reconstruir a cidade, eles não queriam. Parece que queria a cidade em ruína, porque eles não queriam perder o poder. Irmão. E aí o povo parou a obra, criaram religião. Aí Deus levanta Ageu, e Ageu chega no dia de adoração. Que dia? Fala para o irmão, quer que Deus fale com você? Aleluia. Faz um culto na sua casa, você e sua mulher, dobra o joelho lá naquela sala, põe as dívidas tudo assim, ó. Põe os objetivos todos assim, ó.
A irmã que é solteira, ponha lá, aleluia, o joelho no chão. O irmão também. Ali é culto, ali é maior do que aqui, eu acho, em certo sentido, entre aspas. Porque ali ninguém está te vendo. Ali você está diante de Deus, derramando suas lágrimas, aleluia. Ei, irmão, autoajuda, o livro é a Bíblia é um livro de autoajuda. Mas na verdade a gente sabe que a nossa força não está dentro da gente, igual fala por aí. Fala para o irmão, nossa força vem de cima, irmão. Nossa força, a minha força vem do céu. E a sua também, está cheio disso na Bíblia. Revelação do Espírito, a nossa força vem de Deus. Eu não consigo, eu sei que você não consegue, mas Deus vai te capacitar. Ah, eu não tenho, eu sei que você não tem, mas Deus vai te dar. É Deus que vai te dar. Eu não posso, eu sei, eu também não posso, mas Deus pode, aleluia. Está entendendo a diferença sutil, mas poderosa nessa noite? Eles, com tanta religiosidade, olha o versículo 2. Deus falou que eles estavam falando. O profeta se manifesta e o profeta começa a revelar. Assim diz o Senhor. Não é qualquer um não, é o Senhor dos exércitos. Tsabaote, Jeová Tsabaote, Adonai, é Ele que está falando. Ele diz assim: assim diz o Senhor, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa deve ser edificada. Eles falavam, não é hora não, rapaz, está uma crise, não é hora. O povo está com dificuldade, o povo não tem dinheiro, eu estou até desempregado, não é hora. Deus falou, ei, para com essa conversa. Deus falou, pare com isso, porque é por isso que vocês estão vivendo o que vocês estão vivendo. E Deus começa a fazer um diagnóstico. Vamos ler comigo rapidinho. Ele diz assim, o 4 ele fala assim, vocês morarem nas melhores casas, é tempo, mas de construir a minha casa não é não, né? Aí no 5 ele joga na cara. Ele fala assim, considera o passado, olha para a sua vida, olha o que está acontecendo. Ele fala assim, vocês têm semeado, o 6, têm de semeado muito, semeia muito, mas o que? Colhe pouco. Come muito, mas não se farta. Bebe, mas não sacia. Vocês vestem, mas não se aquece. E quando recebe o salário, coloca num saquetel, numa sacola furada, entra em cima e se perde. Aí ele diz no 7, quem está falando é o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. E aí ele vai falando. Irmãos, olha isso aqui, irmãos, preste atenção, porque hoje na internet há muito ensinamento errado, e de homens de Deus, mas a gente precisa ser bereando e consultar na palavra. Olha o que ele diz, vocês, o 9, esperam muito, mas só vem pouco, e esse pouco, vocês querem trazer para a casa de Deus. Você quer ofertar o que sobra, R$1, R$2, R$5, o que não dá nem para pagar uma passagem de ônibus, R$10. Vocês vêm trazer animal cego, caolho, murcho, com pata quebrada e oferecer culto. Já pega aquele que está com a pata quebrada e fala, isso aqui eu vou levar de oferta para a igreja. Aí entrega o sacerdote para fazer oferta. Deus falou assim, sabe o que eu faço com isso aí? Eu assopro e dissipo. Porque Deus não é Deus de resto, Deus é Deus de primícia. Se você quer ofertar, não oferte para pastor, não oferte para ninguém, oferte para Deus. Então dê o seu melhor. O seu melhor pode ser R$5, R$1, igual eu falei. Pode ser. Mas pode também não ser R$10.000, ou mais ou menos. É você que sabe. Então ele diz, eu assopro, eu não quero qualquer coisa, diz o Senhor dos exércitos. Aí, irmãos, ele vai falar que a terra está sofrendo. Olha o 11. Ele fala assim, seca.
ele fala: o cereal, o vinho, o azeite, não produz, como também os homens, os animais, e sobre todo o trabalho de mão de obra, está todo mundo sofrendo. Por quê? Eu quero te dizer, a causa do sofrimento, a causa da miséria, é o próprio Deus. Olha o 9, ele está dizendo: fiz vir, eu fiz. O sujeito está ali, eu mesmo. Uma igreja, quando é mão de vaca, eu vou usar essa expressão, quando ela não tem a visão de abençoar, ela sofre as consequências. Quando uma pessoa retém aquilo que precisa ser semeado, porque semente é para ser plantada, não comida, ele sofre as consequências. Deus está falando: é eu que retenho, eu não deixo produzir, eu não deixo abundar, porque vocês não se preocupam com o templo. Templo aqui, irmãos, mais à frente eu vou dizer, ele diz assim, ele vai falando para o povo, dizendo: para de trazer o resto, traga o melhor. Traga o quê? O melhor. É por isso que você vive assim. E aí ele vai falando. Então, quando chega no versículo 11, a voz de Deus, aleluia, e além deles terem essa perseguição de dentro, as pessoas que viram o templo, eles também tinham perseguição de fora, que eram os samaritanos. Entende? O povo de Samaria. Os samaritanos que criaram-se lá no tempo do cativeiro, também perseguiu. É difícil ter perseguição de fora. Quando a gente é criticado por... Irmão, a gente às vezes é criticado por pessoa que nem te conhece. O cara nem sabe quem é você. E o cara fala do seu nome. E às vezes o diabo faz chegar no seu ouvido. Ou é só o irmão aqui que está balançando a cabeça que passa por isso? Porque eu não passo. Uma fofoca, uma calúnia falando de você, você nem falou nada, o cara nem te conhece. Essa oposição de fora é mais fácil que de dentro. Agora, quando, tipo assim, o irmão de Davi olhou para ele e falou: o quê? Não sei quem é você, Marcelo. Tu é um baita de um falso, eu sou seu irmão, eu conheço seu coração. E o Marcelo falou assim: ei, pastor, o que eu fiz com o senhor? E Deus lá no céu está falando: você não conhece o coração dele, nada. Aquele homem ali tem um coração humilde, aquele homem ali é Davi, meu servo, ele é meu ungido, não tem nada disso. Só porque Davi, se você ouvisse a oração do profeta Eliseu, Elias falou: o que você quer que eu te dê? Aí Eliseu falou: eu quero. O que ele pediu? O que ele pediu? Fala: o dobro. Cutuca o seu irmão e fala: o dobro que você tem. Aleluia. Aí o irmão falou: você está lascado, porque eu não tenho nada. O dobro, eu quero o dobro. Se você ouvisse, você ia falar o quê? Você não, mas aquele irmão lá, ele ia ouvir e falar assim: nossa, você viu só que abuso, falta de respeito? Ele quer o dobro. Meu Deus, que homem soberbo. Tem gente que fala da gente, nem conhece a igreja. Verdade, irmãos. Mas Deus lá do céu olhou e falou assim: Eliseu, você vai ter o dobro, porque eu entendi que você não quer para só você ter, você quer para glorificar o nome do Senhor. E recebeu o dobro. Perseguição de fora é mais fácil que de dentro, mas eles sofreram de fora e de dentro, o povo. Então eles pararam a obra. Aí no versículo 12, nós já oramos esse versículo, é quando você pede Deus para abrir seu entendimento. Deus abriu o entendimento. O profeta está pregando, e aí de repente Deus abre o entendimento deles. E sabe, irmãos, as perdas que eles tiveram, eu sei que às vezes perdas que temos é o próprio Satanás. Muita coisa que acontece, pessoas culpam a circunstância, a natureza. Não foi a natureza não, nesse caso aqui foi o próprio Deus. Não foi o acaso não, foi o próprio Deus. Algumas vezes é o próprio Satanás. E tem gente que atribui a outras coisas menos a Satanás. Fala que a natureza, essa chuva torrencial é a natureza. Lá no livro de Jó mostra uma chuva torrencial, foi o Satanás também. Quem estava por trás era o próprio diabo. O Novo Testamento também fala sobre
barrar o caminho. Já preguei muito isso para você. O próprio Satanás. Mas Deus também, quando o homem anda em desobediência e as coisas não fluem, às vezes ele está até ganhando dinheiro, mas a vida espiritual dele está um fracasso. Não firma em igreja nenhuma, não entra em nenhum ministério, e o ministério é a chance de você ficar rico no céu, porque é a sua base de serviço, aonde você vai servir o reino de Deus, os irmãos e as pessoas, em nome de Jesus, com toda a estrutura, e a pessoa não vai, e fica aquele mesmo 20, 30, 40% trabalhando na igreja, e 60% acomodado. E Deus está falando, te dei tanta oportunidade, você nunca pegou nenhuma. Ah não, porque agora eu estou estudando. Ah não, porque agora eu estou cuidando. Quando vier a oposição, escute isso aqui. Nem toda oposição é um sinal de que Deus não quer. Às vezes você vai começar um negócio, você tem muita dificuldade. Tem gente que fala, não pastor, eu estou parando, que lá é só demônio. Eu falo, mas Deus botou você lá, rapaz, para você manifestar a glória de Deus. Não vou ficar lá não, pastor. Todo mundo que vai lá desvia. Eu falo, mas não é para você desviar, é para você entrar naquela faculdade ali e fazer a diferença, como servo de Jesus. Não precisa ser quadrado, antipático, mas você vai brilhar lá. Tem gente que acha que toda oposição é um sinal de que Deus não está, e eles falaram isso. É tudo contra nós. Salomão tinha dinheiro, nós não temos. E Deus começou a desconstruir essa ideia deles. Uma vez eu tinha um discípulo aqui, e ele já tinha muitos anos que não falava com a mãe. E na nossa caminhada, no meu encontro com ele, eu falei, fulano, você precisa restaurar seu relacionamento com a sua mãe. Primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. Você está debaixo de maldição. Você não honrar, mas ele não interessa, você tem que fazer a sua parte, perdoa. E trabalhei isso com ele, e ele falou, eu vou lá na casa da minha mãe. Eu falei, isso, vai mesmo. Eu vou lá e moro com as minhas 2 irmãs mais velhas, eram muitos irmãos, já tem tantos anos que eu não vou. Eu falei, vai mesmo. E incentivando, ele falou, mas o senhor vai comigo, né? Eu falei, eu não, a mãe é sua. Ele falou, não, vai comigo. Eu estava meio empolgado no dia, eu falei, então eu vou. Tal dia, marcamos. Eu falei, vamos no meu carro. E nós fomos. Carro novo. Em cima, eu estou falando da novo porque faz parte do testemunho, mano, não escandaliza não, isso é a mentalidade. Na época. Em cima da terceira ponte, o carro apaga. Morre. Em cima da terceira ponte. Eu disse, fulano, desce, empurra. Mas antes, deixa eu tentar. E pegou. Falei, Senhor, faz pegar. Na hora eu pensei, eu acho que não é para a gente ir não. Eu pensei, falei, não, acho que não é para a gente ir lá não. Vou tentar aqui. Tem gasolina? Tem. Não sei o que não tem, mas não pegou. Aí ora irmão, ora, e nunca oramos tanto em cima da ponte. Aí oramos. Pegou. Descemos a ponte. E passamos em frente daquele shopping à esquerda, viramos assim. Quando você faz o contorno assim, ó, tem um posto ali, não tem? Todo mundo sabe ali, né? Morreu de novo. Eu falei, agora tem jeito não, vamos empurrar. E eu estou entendendo que até ele falava comigo, não é para a gente ir não, Eduardo Poltronieri, revelar o nome do santo. Não é pra, talvez ele está me assistindo, está na Europa. Ele falava, eu acho que não é para ir não, pastor. E eu ouvi a voz do Espírito e falei assim, não, eu acho agora, eu estou achando que é para ir mesmo. Eu falei, pastor, eu falei, eu sei, vamos empurrar. O que nós vamos fazer com o carro? Vamos resolver o problema do carro. Eu falei, não, deixa esse carro aí. Deixa esse carro aí, onde sua mãe mora? Ele falou, dá para ir a pé? Eu pensei que ele vai falar assim, não dá não, né? Eu falei, então não é para ir mesmo, né? Mas ele falou, dá para ir a pé, uma meia hora. Eu falei, então vamos. Animado. E aí nós fomos. Quando chegamos, era uma casa assim na avenida, um muro baixo. E ele falou, eu falei, chama aí sua mãe. Grita ela, como é que você chama ela? Mãe, o nome dela? Ele foi assim. Eu falei, então chama. Eu falei assim, eu vou ficar do lado de cá, porque aí você fica só você e aparece, né? Fiquei atrás do muro. Sei lá, irmãos, povo meio doido. E aí o Eduardo, ô mãe! Aí eu falei, acho que ela não está não. Eu falei, não, chama de novo. Que luta! Daqui a pouco chegou uma senhorinha.
E eu chorei tanto. Aí botou a cabecinha e falou assim: meu filho. E aí nós entramos. E aí foi um céu na terra. Mas eu me lembro que quando o carro morreu na ponte, quando o carro morreu lá embaixo, eu falei: não é para ir essa oposição. Irmão, eu estou dizendo isso tudo para te reafirmar o que eu já falei. Nem toda oposição é para te abarrar, é empecilho, mas você vai transpor em nome de Jesus. Amanhã, se você encontrar dificuldades, empecilhos, rompa em nome do Senhor. Falei: eu vou, o que der para mim fazer, eu vou fazer. E o povo foi, irmãos, eles ouviram a voz de Deus. E aí Deus, e eu quero terminar agora, Deus começa a restaurar. Deus diz para eles assim, Deus, aqui se você for lá em casa, ele vai falar assim: minha é a prata, meu é o ouro, meu é os diamantes, meu é tudo que tem, é meu. Ele vai dizer, e ele vai mostrar assim: o problema de vocês não é falta de recurso, que eles não queriam construir o templo. O problema de vocês é falta de fé. Ele vai falar aqui para eles assim: o problema de vocês não é falta de dinheiro, o problema de vocês é falta de visão. Ele vai dizer: o problema de vocês não é falta de ouro, o problema de vocês é falta de obediência. Ele vai mostrando. Quem está pegando, diga aleluia. Ele vai falando isso tudo. Então eles fazem essa oração, Deus desperta o espírito deles, aleluia. E o problema não é os obstáculos, o problema é a falta de Deus. O problema está maior de cada, sabe, que precisamos superar, está aqui. Isso aqui é limitado, isso aqui limita Deus. Mas olha para o seu irmão com o dedo de profeta e fala: amplie a sua visão, amplie a sua mente. Teu Deus é grande, teu Deus é poderoso, muito maior do que você tem vivido. É o que Deus falou aqui, meus irmãos. Aplaudem e glorifiquem o Senhor. Igreja Batista, esse projeto é pequeno, porque Deus tem projetos maiores e tem pressa. Irmãos, e aí Deus fala 4 coisas com ele no capítulo 2. Primeiro, Deus disse para eles no versículo 4, quando eles aceitaram a proposta, Deus falou assim: eu sou com vocês. Primeiro Deus fala no mesmo versículo 3 vezes. Quantas? Razak vemates, ser forte. 3 vezes, ser forte, ser forte. E ele diz assim: ser forte e mão no trabalho, vai trabalhar. Por quê? Porque eu sou com você. Segundo, ele fala no versículo 5: eu tenho uma aliança, não contrato. Uma aliança é coisa superior, contrato é da terra, aliança é do céu. E uma hora eu lhe falo sobre isso. Mas ele disse: eu tenho com você uma aliança. Aleluia. Uma aliança eu tenho, eu estou com você. Moisés falou assim: não me mande levar esse povo sozinho. Deus disse: eu vou mandar o anjo com você. Ele disse: anjo não, Senhor mesmo. Aí diz: eu falei: então tá bom, eu mesmo. Quem está entendendo? Diga: Deus está comigo. Hebreus diz: nunca te deixarei, jamais, jamais. Hebreus capítulo de número 13, acha aí por favor, versículo 5, diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tens, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei. Nunca precisa falar assim, irmãos. Se alguém falar com você assim, você vai falar assim: poxa, parece até que esse português não está muito bom. Nunca, jamais. Mas Deus está querendo mostrar a grandeza do que Ele está falando. Ele está dizendo: nunca, jamais te abandonarei. Repita comigo: nunca, jamais te abandonarei. Diga: de maneira nenhuma. Aleluia, te deixarei. Agora cutuca o irmão e fala para ele: de maneira nenhuma Deus te deixa. De jeito nenhum Deus te deixa.
Agora fala o melhor ainda, fala: nunca, jamais Deus vai te abandonar. Ei, irmão, no melhor momento da vida você tomou passa lá no departamento pessoal, vai embora. Um chute, foi demitido da empresa. No momento que você mais precisava, aquela pessoa virou as costas para você. No momento de maior dificuldade, você esperava que a pessoa tivesse compreensão do que você estava passando, ele ainda te criticou. Porque tem hora, irmão, que a pessoa erra, a pessoa está errada, e ela vem e diz assim: estou errada mesmo, mas eu preciso de ajuda. E você, como um conselheiro, você precisa dar a mão àquela pessoa mesmo errada. E agora fala: então, mas você quer fazer certo? Quero. Quer restaurar? Quero. Então vamos junto aqui. Mas muitas vezes, irmão, nessa hora da dificuldade, a pessoa vira as costas, mas Deus diz assim: eu nunca vou te abandonar. Você crê nisso? Pastor, não sinto isso. Não precisa sentir, mas pode crer. Mas creia. Nós não vivemos por sentimento, nós vivemos por fé. Você pode dizer amém? Ele disse: nunca, jamais te abandonarei. E agora o versículo 6, ele fala assim: você que sabe disso, afirme confiadamente. Você que sabe que eu não te abandono, que nunca jamais te deixo, eu não te largo na mão, você fale com confiança: o Senhor é meu auxílio, aleluia. O Senhor é meu ajudador. Quem vai te ajudar? O Senhor vai me ajudar. Como que você vai fazer isso? Eu não sei, mas o meu ajudador é o Senhor. Você pode dizer isso? Como você vai resolver isso? Eu não sei. Como você vai sair dessa? Também não sei. Como você vai superar isso? Não sei. Mas uma coisa eu sei: o Senhor vai me ajudar. O Senhor vai me prosperar. O Senhor vai me abençoar. O Senhor vai cuidar de mim. O Senhor e o Senhor. Aleluia. Aí ele fala: não tema. Você sabia que no Novo Testamento, melhor dizendo, no Novo Testamento, o mandamento, escute isso, o mandamento que Jesus mais repetiu é: não temas. E não temas é um dos que mais tem em toda a Bíblia Sagrada, no Velho, no Antigo e no Novo. E no Novo, o que mais Jesus falou, o mandamento é esse: não tenha medo. Fala para o seu irmão: não tenha medo. Uma das principais armas de Satanás para com você é o medo. O primeiro espírito a entrar no homem foi o medo. Quando ele pecou, sentiu medo porque estava nu diante da glória de Deus lá do Éden, Adão e Eva. E o medo hoje em dia está trazendo pânico, depressões, vontade de morrer. E vai. Mas diga: eu estou liberto pelo sangue de Jesus. Talvez você esteja passando por esses problemas, mas pela fé diga: eu estou liberto. Diga: Deus não tem me dado. Olha o que a Bíblia fala: Deus não te dá isso. Deus te dá espírito de coragem, espírito de amor e sofronismo. Sabe o que é sofronismo? Mente saudável. Irmãos, ele diz: eu estou com você, eu estou uma aliança, eu vou junto com você. Jesus com você. Jesus entrou no carro com você. Aleluia. Aleluia. Jesus entrou em casa com você. Você vai comer, tomar banho, Jesus está com você. Você vai deitar, Jesus também está com você. Você vai viajar, Jesus está com você. Vai pegar o ônibus, Jesus está com você. Diga: Jesus está comigo. Versículo 4 ele fala: eu estou com você. No versículo 5 ele diz: eu tenho uma aliança com você. No versículo 5 ele fala: meu espírito habita no meio de vocês. Aleluia. Irmãos, escute isso aqui. 70 anos Ageu está falando da reconstrução do templo. Zorobabel veio para reconstruir o templo. Esdras veio para ensinar a lei e o povo. Neemias veio para reconstruir a muralha.
70 anos eles fizeram a base dos muros, mas não reconstruíram. O Espírito de Deus veio, eles fizeram em 52 dias. Vou explicar melhor. O que você não consegue fazer, porque lutar na carne é lutar nas limitações da gente, mas militar no Espírito é andar no sobrenatural. É viver coisas que você, sabe, irmão, nunca viveu. Fala para o irmão, lute no Espírito. Mesmo que você tiver razão, não saia falando, espere Deus dar o comando. Haja no Espírito. Às vezes mesmo na razão Deus vai falar, deixa para lá. Perdoa, esquece, libera. Eu conheci uma irmã, ela tinha um caderninho assim, ó, uma cadernetinha, mas tinha o nome da família dela toda. Todo mundo quando precisava de um dinheirinho, e a velha anotava tudo. Claudeci, 3.000. Ebert, 10.000. Rodney, cartão que eu emprestei, o bendito não pagou. Um dia ela me mostrou para aquilo. Eu falei, irmã, esse povo é seus filhos, seus netos, isso não vai te pagar, nunca te deram calote. Eu acho que eles acharam que não tem que pagar. Libera esse negócio que vai ser melhor para a senhora, só não vai ter dor de cabeça. Eu me lembro disso como se fosse hoje. Não sei se ela jogou fora não, mas que eu falei, entendeu? Talvez o Espírito vai falar, joga a caderneta fora. Ficou tenso agora, né? Mas se ele fizer, ele garante. Ele disse, o meu Espírito habita no meio de vocês. Pega essa aqui, irmãos, eu estou encerrando agora em 5 minutos. Pega isso aqui. Ele disse, você sabe que os profetas pós-exílio, depois da prisão, eu falei para vocês que foram Ageu, Zacarias e... Você ficou reprovado nessa aula, que eu falei isso no começo. Por isso você tem que ficar com a caneta, anotando, o dia da prova, você ser o melhor depois quando formar. E Malaquias. Mas Zacarias, o profeta pós-exílio, Deus levanta ele é contemporâneo de Ageu. Eles pregaram quase junto, um estava pregando aqui, outro estava pregando no terminal, entendeu? Um estava na Avenida Central, o outro estava no meio da feira. Eles pregaram no mesmo tempo ali, mais ou menos. Entende? E Zacarias um dia falou assim para eles. Deus deu a ele 8 visões numa noite. O homem não conseguia dormir. Quando o homem ia dormir, Deus dava uma visão. Acorda, quero falar com você. Acorda, quero falar. E na quarta ou na quinta, me falha a memória, Deus falou assim, meu filho, fica calmo. Fala para o seu irmão, você é o Espírito de Deus agora. Fala com ele, fica calmo. Fala, calma. Fala de novo, calma. Fica calmo. Você está agitado. Fica calmo. Pode ser que não está certo não. Nunca ganhou nada. Pode ser, tem muito chão ainda. Ele é botafoguense. Olhe, o Espírito de Deus fala assim, fica calmo. Não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Agora completa para o irmão, fala, não é por força, nem por violência, seu Marcelo. É pelo Espírito de Deus. Ele disse, pode tocar aquele, toca. Ele disse, eu tenho uma aliança, eu vou com você. Eu tenho uma aliança com você. Eu tenho uma aliança com você. Agora ele disse, o meu Espírito habita com você. Quando ele fala esse negócio de eu tenho uma aliança com você, para encerrando aqui nesses 5 minutos que me falta, 2 Samuel 23, põe na tela por favor, esse versículo. Davi no final da vida dele, oh meu Deus, que homem tremendo. Capítulo 23, versículo 5, ele fala assim, não está assim com Deus a minha casa? Aí ele fala assim, ó, pois Deus estabeleceu comigo uma aliança, o quê? Contrato, aliança. Contrato, aliança. Contrato é da terra, aliança é do... E aliança é eterna.
pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida. Você sabe o que você tem que fazer. Deus falou que você tem que fazer. Se fizer, tem. Se não fizer, não tem. Se fizer isso, tem isso. Se fizer isso, tem aquilo. Se não fizer, bem definida. Porque tem gente que quer alcançar de Deus, sabe, irmãos, mas não quer cumprir a parte da aliança. Pois Deus estabeleceu comigo uma aliança completa, em tudo bem definida e confiável, é segura. Você pode acreditar. Aleluia. E aí fala assim: não me fará Ele prosperar em toda a minha salvação e em toda a minha esperança. Essa palavra significa desejo, ou seja, essa aliança é tão grandiosa que Ele vai me abençoar em todos os meus projetos e desejos que glorifiquem o nome dEle. E aí no livro de Ageu, Deus diz assim, do versículos, no 4, eu estou com você, no 5, eu tenho uma aliança, meu Espírito habita em vocês, no meio de vocês. Do 6 ao 8, ele fala assim: eu sou dono de todos os recursos, eu sou dono. E aí a gente chega no 19, Deus vai falando, ministrando, e aí Deus fala no 19: se você se converter. E sabe o que aconteceu? O povo voltou para Deus. O povo atendeu na hora. Quando? Na hora. A gente não sabe o que é uma palavra de um rei, mas quem serviu o exército ou é militar, se ele estiver comendo e o superior dele falar assim: vai lá agora, é que horas? Em casa não é. Quando eu falo Juliana, vai lá agora, ela fala daqui a pouco. Eu acho que ela entende, meus filhos, assim, a Juliana principalmente, ela entende agora como daqui a pouco. Espera um pouco. Quem aqui tem esse problema em casa? Essa benção. Ela aí também? Abaixa a mão dela aí. Agora, ela fala daqui a pouco. Espera aí. Espera só um pouquinho. Pera aí, pera. Ainda fala bonito, pera aí. Às vezes, eu e ela brincamos, né? Chega agora, vai jantar. Aí eu comi alguma coisa, eu falo: Juju, ela fala: já sentei. Pega o senhor água para mim. Aí eu vou, porque ela, entendeu? Ela foi mas é malandra, foi mais rápida. Uma ordem é na hora. O povo atendeu na. Seu marido está olhando para mim, cara feia, irmã. Cutuca ele aí, dá um beliscão e bota ele na linha para mim aí. É na hora, varão. O povo atendeu na hora. E aí Deus falou assim: então, olha como que Deus é coração de pai. Seu filho pisa na bola com você, aí ele vem e fala um negócio, o que você faz? Ele se arrepende, muda, você faz o quê? Você cede. Principalmente a mãe, cede. A gente, não. Deus também, olha aqui. Quando o povo se dobrou, versículo 13, logo no 13 do capítulo 1, ele falou: eu sou com você, meu filho, fica tranquilo, você tem pai. Um dia eu disse para meu filho: fica tranquilo, você tem pai, pode ficar tranquilo. O dia que Deus me deu você, Ele me deu responsabilidade sobre a sua vida. Você tem um pai, eu vou te ajudar, para ficar tranquilo. Tem um amigo meu que casou, o filho dele casou. O filho casou, no dia que casou, mandaram ele embora do serviço. O bichinho foi lá desesperado: pai, mandaram embora, agora eu casei, tem aluguel, tem família. Ele falou: não, meu filho, você é trabalhador, está se formando, fica tranquilo, você tem pai, vou pagar suas despesas até você conseguir, vou te dar o recurso, eu tenho para te dar e vou te dar. Fala para o seu irmão: eu também tenho, vou dar para meu filho se precisar. Aleluia. Fala: eu sou próspero. E Deus disse: até hoje não tem sido, mas a partir de hoje será. Eu fiz, vim seca, vim vento, vim estiagem, vim escassez, mas agora a videira vai dar tanta uva, a figueira vai dar tanto figo, igual aqui no Espírito Santo. Uns tempos atrás era a época de mexerica, eu fui dar uma volta de moto com os amigos.
E aqui nas Serras Capixabas eu fui na estrada de chão e tinha um pé de mexerica. E nós paramos e o dono me mostrou: vem cá para você ver o negócio. O galho estava no chão assim, ó, só verde. Ele falou: pega dali. Eu peguei. Vamos lá junto. Na hora que nós levantamos, só levantamos um pouco. De baixo parecia ouro, tudo amarelo. Cada mexerica desse tamanho. Na hora eu vi aquele negócio assim, eu falei: bendito seja o Senhor. Os galhos tudo caído. Quem já viu isso? Isso é lindo, irmãos. Aquela provisão. Deus falou: a partir de hoje os galhos de mexerica vão ficar tudo esparramados, de tanta que eu vou dar. A partir de hoje eu vou te abençoar como nunca. Agora você entendeu que a bênção é uma resposta à obediência, que a bênção é uma resposta à fidelidade, que a sua força não está dentro, que a sua força está em cima. Seu vigor vem do céu. Não é autoajuda, é Jesus que abençoa, é Jesus ajuda, é Jesus que dá. Você entendeu que é condicional à sua aliança com Deus? Hein? Não preciso falar muito com meus filhos, eles sabem, enquanto morar dentro debaixo do meu teto, que a obediência gera bênção sobre eles. Eu não preciso ficar com a ponta do cajado toda hora que ele passa assim, eu passo, Rafael, eu falo tum, aquele tuf na orelha do menino. Não precisa. Ele já sabe. Você também é esperto, você já sabe. Ei, irmão, vamos edificar o templo. O templo aqui não é a casa de Deus não, é sua vida. O templo aqui, Deus não habita mais. Ele falou: a glória da segunda casa será maior do que a Ele está falando é de você. Não é do templo lá que construiu lá na época de Jesus, templo de Herodes, botou dinheiro pra caramba e fez aquela obra, uma das maravilhas do mundo. Não é aquilo. É você. Vamos reedificar o altar de oração na sua vida, de leitura da Bíblia. Decida aí, querido, imediato, como se fosse uma ordem do rei. E eu quero ver você, aleluia, eu quero ver você, a bênção de Deus entornando na sua vida. Eu quero ver a bênção de Deus te fazendo você viver coisas. Todo mundo, qualquer pessoa, qualquer igreja que decide honrar a Deus, qualquer pessoa, qualquer igreja, qualquer pessoa, ele vai experimentar coisas extraordinárias.